Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Akasha. Hoje falaremos sobre o diálogo com o tarô. O tarô é uma ferramenta de diálogo, onde o eu e o tu se expressam. O diálogo só existe entre eu e o outro. No tarô, o outro é a própria projeção do inconsciente do consulente manifestado nas iconografias do tarô. O tarô ele tem uma iconografia rica em simbolismo que ressalta os arquétipos atemporais da humanidade e que, por lei de afinidade, acaba se ajustando àquela pergunta ou à necessidade mais primordial do indivíduo na hora da consulta. Pois há maneiras de conduzir a leitura. Uma é quando o próprio consulente traz uma dúvida e essa dúvida ela tem por base ser trabalhada, não respondida. Veja bem, aqui não trazemos a ideia de que o tarô resolve tudo e responde tudo, mas articula junto com o consulente as possibilidades de se resolver e articula junto ao indivíduo ângulos de certas circunstâncias, de certas ocasiões e de certa natureza ainda não descoberta pelo próprio indivíduo que precisa ser explorado. Então, há um fator revelador e há um fator em que, uma vez que aquilo é revelado por meio do diálogo entre o eu e o tu, ou seja, o consulente se manifestando através do processo de afinidade das cartas por meio de seus símbolos, vai trazer para o indivíduo uma percepção nova do mundo em que ele está vivendo, ou da esfera de acontecimentos que ele está aspirando ou respirando. Pensar é avaliar o peso de algo, e o pensamento ele é modelado, ele é possível de ser manuseado, manipulado, e o pensamento, tendo essa plasticidade muito grande, nos leva a pensar que é como se fosse um olheiro que a cada movimento mais ou menos preciso ou dentro daquilo que imagina que deve ficar aquele vaso, vai imprimindo determinados movimentos. Então, o pensamento, se é a capacidade de avaliar o peso de algo, o raciocínio em si é o movimento em direção à discussão ou em colocar em dúvida aquele pensamento. Então, primeiro se levanta algo, avalia-se o peso de algo, de uma circunstância, de um acontecimento, de um sentimento, quer que seja uma função psíquica. Daí, coloca-se aquilo em xeque, ou seja, em dúvida, através de um método de perguntas ao próprio indivíduo. Porque quando a história da vida da pessoa se revela nas cartas, elas ocorrem de maneira muito natural e sempre dinâmica, pelo fator iântrico de movimento que nós já falamos em outros vídeos. Dali em diante, há um diálogo entre o consulente e o tarólogo, que é um porta-voz do inconsciente do consulente. Uma vez isso acontecendo, ocorre uma espécie de concordância em alguns aspectos, que o próprio indivíduo já está ciente, e outros de criar uma espécie de contraponto para despertar no consulente a capacidade de raciocinar, ou seja, de colocar em dúvida aqueles acontecimentos, aqueles sentimentos. Então, muitas das vezes a pessoa chega até o tarólogo, chega até nós e descobre que aquilo que ele pensava que era muito importante ou que era real não é. Isso porque num diálogo entre o eu e o outro, o eu e o tu, e aí para nós o eu e o outro não é só o consulente tarólogo, mas principalmente
o consulente e a própria dinâmica da simbologia expressa nas cartas leva o indivíduo a rever e a analisar por outros ângulos determinados aspectos que estavam sendo ou passando despercebido ou estavam sendo negligenciados pelo indivíduo. Esse diálogo sempre é muito positivo porque cria uma triangulação no final das contas. E essa triangulação é o objeto principal do diálogo através do tarô, porque da percepção do consulente unida à percepção da tradução do tarólogo, que isso requer uma capacidade maior ou menor de desdobramento dos significados da simbologia do tarô, gera um terceiro ponto, criando como se fosse, na geometria, um triângulo equilátero, onde temos o consulente, o tarólogo e a terceira ponta, o ápice do triângulo equilátero, que é a informação indiferenciada, que não é produto nem do tarólogo e nem do consulente. E é esse o objetivo final do diálogo com o tarô, porque se fosse para o consulente vir e absorver a percepção pura e crua de significados simbólicos, que tem a ver com a maior ou menor capacidade de retenção mnemônica do tarólogo, ou para ter um viés de confirmação, que há uma tendência muito grande do consulente querer esse viés de confirmação, que nada mais é que querer ouvir algo que ele já tem como certo, então já tem como pré-concebido como fato para ele. E uma das maneiras de gerar transformação e fazer com que a pessoa tenha uma nova percepção, e a nova percepção de mundo gera soluções positivas na vida da pessoa, porque em última análise o diálogo com o tarô terapêutico tem como encontrar portas de entrada ou portas de saída para determinadas situações, vai fazer com que o indivíduo reavalie o contexto geral e encontre aquilo que é mais simples e esteja ao alcance dos próprios braços, ou seja, ao alcance das próprias forças, sejam mentais, sentimentais ou até mesmo físicas. Por isso que o viés de confirmação sempre sofre um abalo, esse viés de confirmação, que é essa tentativa de que o consulente vem de forma inconsciente ou já querendo ouvir algo que lhe agrada, algo que reforce aquilo que ele já vem pensando. Às vezes coincide de ser aquilo, mas na maioria das vezes há uma quebra desse viés de confirmação. Por isso é muito importante que no diálogo com o tarô a pessoa esteja sempre aberta e sempre atenta. Por isso é importante que as consultas sejam gravadas em áudio para que a pessoa possa continuar tendo um desdobramento. Eu sei que isso não é comum nos meios terapêuticos que envolvem o diálogo, mas conosco é assim mesmo, porque dá a chance da pessoa, com o passar dos dias, semanas, observar algo que tinha passado batido, uma vez que a leitura se estende por 1 hora e 20 minutos. Essa foi a nossa observação sobre o diálogo com o tarô. Espero que vocês tenham compreendido e estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.